Pessoal, tudo bem com vocês? Obrigado por estarem aqui e agora nós vamos falar de reserva de emergência. A reserva de emergência é algo muito importante para quem está iniciando os seus investimentos, tá? Porque é através dela que, surgindo algum imprevisto, alguma necessidade, ou até como o próprio nome diz, emergência, surgindo alguma emergência, você vai recorrer à sua reserva de emergência. Então, como que você deve agir em relação a montar a sua reserva de emergência? O ideal é que você tenha de 3 a 6 meses o que você utiliza aí durante o mês. Então vamos supor, você tem o aluguel, se pagar aluguel, uma conta de água, de luz, né, os gastos com o seu carro, enfim, internet. O ideal é que você some todos esses valores e um exemplo, tá? Vai dar R$ 1.000. Então, assim, R$ 1.000 é o seu custo mensal para você manter aí todas as suas atividades. O ideal é que você tenha esse valor de 3 a 6 vezes, né? Alguns especialistas recomendam que você tenha até 12 meses. Mas aí é quando você tem, por exemplo, você trabalha por conta própria, né? Então, quando você é CLT ou concursado, alguma coisa nesse sentido, o ideal é que você tenha de 3 a 6 meses aí uma reserva de emergência. E realmente, para quem está iniciando os seus investimentos, é um ponto muito importante, porque é o passo de entrada no mundo dos investimentos. E de certa forma, quando você se planeja, quando você se programa para montar a sua reserva de emergência, de certa forma, você já está iniciando no mundo dos investimentos. Por quê? Você vai ter que fazer todo um planejamento, né? Você vai determinar o valor que você vai guardar por mês, né? Por exemplo, quero guardar R$ 200 por mês e o meu custo mensal é de R$ 1.000. Então, assim, durante 5 meses, você vai passar guardando aí R$ 200, né? Que seria o correto, para chegar aí em um mês, né? Que supra aí a sua necessidade caso você fique afastado aí e não tenha nenhum rendimento mensal. Então isso, de certa forma, iniciar os investimentos pela reserva de emergência é muito importante, porque você já entende a dinâmica de guardar dinheiro, né? Guardar dinheiro, investir e ter um propósito para guardar esse dinheiro, né? Afinal de contas, nós iniciamos no mundo dos investimentos com o propósito de alcançar nossa liberdade financeira e até mesmo a nossa aposentadoria. Então, assim, para não ficar muito extenso e para vocês entenderem de fato qual que é a importância da reserva de emergência, como eu falei, o ideal é de 3 a 6 meses, tá? O que você vai somar aí o seu gasto mensal, conta de água, luz, internet, mercado, se pagar aluguel, o valor do aluguel, se pagar carro, a parcela do carro. Então você vai fazer uma somatória desses valores e, voltando, um exemplo, R$ 1.000. O ideal é que você consiga economizar 3.000 ou R$ 6.000, que seriam 3 meses ou 6 meses aí para sua reserva de emergência. E o nome já diz tudo, é reserva de emergência porque surgindo alguma emergência, você vai recorrer a essa reserva de emergência. Por exemplo, perdeu o emprego, que infelizmente acontece, se acidentou e trabalha por conta própria, então você precisa ter uma reserva ali para não sair fazendo loucura, ou teve um acidente com o carro, enfim, emergência. Reserva de emergência é para emergências, até mesmo para que você não mexa nos seus investimentos, não tenha que vender ações numa hora que está em baixa, e infelizmente isso acontece muito, a gente só, na hora que a gente vai vender ou precisa vender, está na baixa. Então o ideal é que você tenha sim essa reserva de emergência e não corra esses riscos de ter que abrir mão aí dos seus investimentos ou de qualquer outro bem que você tenha numa hora errada e que você perca dinheiro com isso. Então assim, pessoal, qual que é a ideia para montar uma reserva de emergência? Você vai fazer um planejamento, você vai determinar quanto você vai investir por mês, né? Então eu consigo investir 200, 300, 500 por mês e você sabe que o seu objetivo, né, voltando, se for um custo mensal de 1.000, seu objetivo ele é de 3 a 6 mil reais. Então assim, para que você tenha um maior controle montando a sua reserva de emergência, é interessante você automatizar esse processo, né? Hoje a gente consegue entrar lá no banco e, por exemplo, se você recebe dia 5, todo dia 5 você consegue programar para já ir direto para um CDB.
direto para poupança ou alguma outra aplicação de renda fixa, mas que tenha liquidez imediata, né? Porque se você precisar hoje, amanhã ou até mesmo hoje você já consegue acessar esses valores. Então qual que é a ideia, né? Você vai determinar o valor e aí você vai fazer uma automatização mesmo, né? Você vai automatizar esse processo. Por quê? Você vai lá e vai fazer uma programação. Olha, todo dia 5 eu quero que desconte R$ 100. Né? Todo dia 20 eu quero que desconte R$ 200. Todo dia 30 eu quero que desconte R$ 300. Então assim, por quê? Dessa maneira você não esquece de estar fazendo esse depósito mensal e quando atingir o seu objetivo, aquele desconto ele para. Né? Então, por exemplo, eu fiz uma programação que durante 10 meses vai descontar R$ 300 dos meus ganhos e eu vou ter aí, eu vou chegar na minha reserva de emergência que são 3 meses, R$ 1.000 por mês. Tá? Esse é um exemplo e na verdade ele se aplica aí para qualquer outro valor. Se for 10 mil, você vai fazer uma programação lá de um valor mensal para chegar nos 10 mil, 5 mil e assim sucessivamente. A ideia é que você entenda o conceito e depois você vai aplicar aí os valores da sua realidade dentro desse conceito. Tá? Então assim, resumindo, de 3 a 6 meses, tá? Você precisa ter aquela somatória que você vai fazer também e ver quanto você gasta aí durante um mês. Então, de 3 a 6, se for CLT, se for concursado, isso nós, né, especialistas, achamos que é bem interessante. Caso você seja autônomo ou tenha aí a sua empresa, o ideal é que seja de 6 a 12 meses, tá? Porque aí você acaba precisando ter uma reserva maior, porque se ficar aí um tempo sem exercer atividade ou ficar afastado, você só vai depender dessa reserva de emergência. Então assim, pessoal, para iniciar os investimentos e para que você tenha sucesso nos seus investimentos, é interessante que você tenha a sua reserva de emergência. Então assim, não entendeu direito, teve dificuldade, assiste esse vídeo outras vezes para que você planeje, né, se planeje para montar a sua reserva de emergência e que você consiga sim atingir essas metas, que são metas importantes e que vão te auxiliar havendo uma necessidade. E o outro lado importante e interessante também, né, se você escolher um CDB ou alguma outra renda fixa, até mesmo a poupança, aquele valor que você tem como reserva de emergência, ele também vai estar ali trabalhando para você. Talvez os ganhos não sejam tão grandes como um investimento em ações ou até mesmo em fundos imobiliários, mas de certa forma aquele investimento também, a sua reserva de emergência, ela também vai estar trabalhando para você ali, para que você, quando concluir essa etapa aí no início de seus investimentos, você já dê aí os próximos passos, que seriam investimentos em fundos imobiliários, ações, alguns outros ativos aí que você também acha interessante. Tá? Mas a ideia da reserva de emergência, até mesmo para a gente não se estender tanto, é justamente essa, tá? Você fazer esse planejamento, se possível automatizar esses descontos para que você não corra o risco de esquecer ou alguma outra coisa do gênero. E aí quando chegar no valor que você determinou e a quantidade de meses que você determinou, o seu próximo passo realmente é partir aí para o investimento em ações, fundos imobiliários e algum outro ativo aí que você acha interessante ter na sua carteira. Então, pessoal, mais uma vez eu agradeço muito por vocês estarem participando desse treinamento, estarem aqui comigo e eu quero muito compartilhar o meu conhecimento com vocês. Eu quero que vocês entendam que investir não é algo de outro mundo, não é nem um bicho de 7 cabeças e que nós vamos juntos nessa jornada, tá? Eu quero que vocês montem sua reserva de emergência, se tiverem alguma dúvida, dificuldade, precisar de alguma orientação, mas é o que eu estou dizendo, é algo tranquilo, tá? Poupança, CDB, alguma outra renda fixa, o próprio tesouro, desde que tenha uma rápida liquidez. Se você precisar, por exemplo, hoje, consiga hoje. Se precisar amanhã, também consegue mexer amanhã, né? Já consegue resgatar amanhã. Então, pessoal, eu fico por aqui, tá? Essa aula de reserva de emergência, embora seja uma aula rápida, uma aula mais prática, ela é muito importante, tá? Na minha opinião,
é o primeiro passo aí para você iniciar os seus investimentos. Todos que iniciam os investimentos, é importante que tenha essa reserva de emergência, até mesmo porque amanhã ou depois você já está investindo em ações, fundos imobiliários, algum outro ativo, e se surgir qualquer imprevisto que seja, você não vai precisar nem recorrer a um cartão de crédito ou ter que vender algum outro bem aí num valor que não seja o valor correto. Então você tendo a sua reserva de emergência, você consegue recorrer aí a essa reserva e está resolvendo aí essa emergência que ocorreu naquele determinado momento. Infelizmente, a gente não quer que aconteça, mas infelizmente em algum momento pode vir a acontecer e aí você já vai estar com a sua reserva de emergência montada, lá rendendo, trabalhando para você, e aí surgindo algum imprevisto, alguma necessidade, você pode recorrer a esses valores. Pessoal, muito obrigado, parabéns por estarem aqui buscando essa melhoria, buscando essa mudança de vida, aprendendo mais sobre investimentos, sobre renda fixa, renda variável, reserva de emergência, como fazer aí o seu primeiro investimento. E contem comigo, tá? Não só aqui no treinamento, como em qualquer outra necessidade, qualquer outra dúvida aí que vocês tenham em relação a investimento, reserva de emergência, ações, fundos imobiliários. Você pode estar falando comigo pelo WhatsApp, pelo Instagram, pelo Facebook, da forma que você achar melhor. Forte abraço, pessoal, e até a próxima!